como parte do contexto ainda, o que a gente tem feito? Como eu falei, são encontros que vêm desde dezembro, né? E às vezes um encontro é um tema só e pronto. Às vezes tem uma sequência de encontros que vão explorando subtemas dentro de um grande tema. E às vezes eu trago pessoas para serem entrevistadas também. Porque minha formação original é de jornalista, né? Parece que foi outra vida. Mas o que a gente tem feito nos últimos encontros é explorar deste livro aqui, que chama A Essência dos Ensinamentos do Buda, do Thich Nhat Hanh. Bem, Cris, já adiantando para quem é novo aqui, não é budismo, tá? Não é uma religião budista, uma fé, tá? Pessoas de qualquer crença ou sem crença, ateus, é válido para todos, porque a abordagem desse autor aqui, do Thich Nhat Hanh, é uma abordagem bastante laica, sabe? Bastante para a vida, para qualquer um. Eu já contei aqui algumas vezes, mas ele fala que depois que ele encontrou e dialogou com cristãos profundos, ele passou a ter no altar dele os antepassados dele, o Buda e o Cristo também, né? Que ele reconheceu o quanto os ensinamentos dele também foram bons para a vida, né? E para o ser humano. E o Thich Nhat Hanh, ele tem vários ensinamentos dentro desse livro. Ele explora vários ensinamentos tradicionais dessa tradição contemplativa, né, do Oriente. O que a gente vem explorando nos últimos encontros se chama Nobre Caminho Óctulo. Mas a gente pode pensar em 8 treinos, posturas, qualidades, ações que a gente pode desenvolver na vida em busca de que a gente pare de criar sofrimento para nós mesmos. Sabe? Em busca de a gente se alinhar com o mais saudável na vida e parar de, através da nossa própria postura, estimular o nosso próprio sofrimento e das pessoas à nossa volta, né? A gente já explorou a compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta. E agora, hoje é um dia que a gente explora o chamado esforço correto. Muito importante sempre lembrar, eu sei que em todas as aulas eu estou me repetindo aqui, mas é porque isso é realmente um fundamento importante, a gente lembrar que esse correto que tem aqui, esforço correto, fala correta, compreensão correta, não é porque todos os outros são incorretos, né? Isso é uma tradução de outra língua. Então, essa palavra correto poderia ser outra palavra, poderia ser, por exemplo, direto, compreensão direta, ou fala direta, ou até o pensamento direto. Ou poderia ser reto também, reto no sentido de estreito, de que produz bons resultados, sabe? E é exatamente isso que quer dizer, quando você tem esse correto, reto ou direto, quer dizer que é a fala, é o pensamento, é a compreensão, é a ação, é o esforço, que se for feito com atenção, com consciência e com diligência, vai produzir bons resultados na sua vida, na vida de todos nós, né? Esse é o sentido do correto aqui, tá? Não é para dizer que todos os outros estão errados, não é nada disso, né? E é bem interessante essa outra palavra aqui, esforço, né? Esforço correto. Mas que esforço é esse? Porque as práticas meditativas, o tempo todo a gente fala que é sem esforço, que é livre, é deixar ser. Então, que esforço é esse que ele está falando? Bom, primeiro eu vou trazer um entendimento pessoal, antes até de entrar no livro, no que o Thich Nhat Hanh traz. Para mim, quando a gente fala do esforço correto, desse tema, está muito, muito intimamente ligado com a nossa motivação. Tem uma história que o meu professor conta, de uma pessoa que ele conheceu, que ela foi lá estudar com um grande mestre da tradição contemplativa também,
E esse grande mestre tinha umas questões de saúde e precisava caminhar, né? Então ele caminhava ao lado do mestre e ouvindo o mestre, e aprendendo, dialogando, né? E a cada uma hora, de uma em uma hora, o mestre parava, falava para ele: pronto, agora a gente para por alguns instantes e nós vamos examinar a nossa motivação. Vamos ver se a gente continua ainda com uma motivação adequada, elevada, de ser um ser humano melhor, de descobrir o fim do sofrimento autocriado, de ajudar os outros seres no mundo, se essa ainda é a nossa motivação. E aí eles paravam e examinavam isso, e em seguida continuavam, a cada uma hora. Então talvez a parte mais importante de todo o ensinamento que ele estava dando eram essas paradas para examinar a motivação. E no que me concerne a minha experiência até hoje, pelo menos, tudo começa aí, tudo começa na motivação. Por que você está aqui? Por que cada um de vocês veio aqui participar desse encontro? Sabe, qual é a motivação de vocês? Qual é a minha motivação para estar aqui? É uma motivação egóica? Não, eu quero ser um grande mestre também, aparecendo aqui na telinha para todo mundo me ver e falar: esse cara é demais, daí eu tenho milhares e milhões de seguidores e tal. Se for isso, tá, não adianta eu ler e explorar nada disso aqui com vocês, porque não tem nada de correto aqui. Entende? Claro, quero ter cada vez mais gente aqui participando, quero ter cada vez mais gente na área de membros, nos meus cursos e tal, mas não para eu ser uma busca de status e fama ou de dinheiro. Ou, se eu quisesse dinheiro, eu ia ter outra profissão, se eu quisesse ter muito dinheiro, provavelmente. mas por uma busca de compartilhar o que é bom no mundo, sabe? Compartilhar o que faz bem. Se essa é a sua motivação o tempo todo, então tá tudo certo. E para mim, esse é o esforço. Esse é o esforço. É o esforço de o tempo todo estar atento e vigilante a si mesmo. Como ser humano, eu tenho todas as sementes dentro de mim. Eu tenho todas as sementes da paz, do amor, da felicidade, e todas as sementes do ódio, da tristeza, da ganância, da ilusão, do egoísmo. Tudo está dentro de mim, dentro de todos nós, né? A gente falou um pouco sobre isso no Pensamento Correto, né? E aí, a questão é: quais as sementes que cada um de nós está cultivando e ajudando a florescer, certo? Então, nesse sentido, há um esforço de estar o tempo todo atento, praticando a atenção plena, praticando uma continuidade de autopercepção de quais sementes eu estou cultivando, aguando na minha mente, no meu coração, quais ações eu estou empreendendo, que fala, como está sendo a minha fala. Esse é um esforço, é uma diligência, é uma determinação em seguir esse caminho do bem, se a gente puder falar assim. E o nobre caminho alto, por tudo que a gente tem explorado, são os instrumentos para nos ajudar. Isso, alguns olhares, algumas visões. E o próprio esforço correto é um desses instrumentos. É como empreender uma determinação e uma diligência saudável. E ele dá um exemplo aqui, muito legal, é muito bacana. Esse cara eu vou até ler para vocês, eu gosto de ler os livros, né? Vocês já se acostumaram com isso, gosto de ler uns trechos. Eu adoro livros, por isso que eu tenho uma editora, edito livro também. E mesmo na prática meditativa, ele fala dessa questão do esforço correto. É bem interessante, né? Porque a prática meditativa, quem está acostumado com a terminologia, eles falam que é sentar-se, né? Agora eu vou me sentar. Então agora eu vou praticar a minha meditação. Daí ele conta essa história aqui. Havia um monge na dinastia Tang, na China, que meditava dia e noite. Ele achava que praticava mais e melhor do que qualquer outra pessoa e se orgulhava disso. Sentava-se como uma pedra, dia após dia.
mas seu sofrimento não se transformava. Um dia, um mestre perguntou: por que você se senta em meditação por tanto tempo? E o monge respondeu: para me tornar um Buda. Vocês se lembrem que é uma história contada por um monge budista, né? Então, se tornar um Buda, para ele, talvez seria o ideal de tornar-se uma pessoa mais saudável, né? Mais elevada, mais consciente. E continua. O mestre apanhou um ladrilho e começou a polir o ladrilho com força. O monge perguntou o que estava fazendo. O que você está fazendo? E o mestre respondeu: estou fazendo um espelho. O monge então perguntou: como pode transformar um ladrilho num espelho? E o mestre respondeu: como você pode se transformar em um Buda apenas sentado? Especialmente para quem está nesse caminho de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de evolução, e principalmente na meditação, esse pode ser um dos equívocos, né? A gente então entra no caminho e estuda arduamente, e se senta e pratica arduamente, e estuda mais, e lê mais livros, e assiste mais lives, que nem essa daqui, e pratica, e não sei o que, e tal, pá. Legal, né? Aí você se senta lá 1 hora, pratica, né? Ou 10 minutos, mas são 10 minutos maravilhosos e tal. E dali a meia hora, você está na sua casa, conversando com sua filha, ou seu filho, ou sua esposa, ou marido, ou companheiro, companheira, enfim, o que seja, de uma forma absolutamente agressiva e grosseira. Porque é nos círculos mais próximos que a gente tem os maiores condicionamentos e às vezes se coloca de uma forma agressiva, né? Qual é o sentido? Entende? É como, imagina que você estudou direito, e aí você passa 1 ano, talvez, ou mais, né? Às vezes alguns anos treinando para fazer prestar aquele exame para ser juiz, ou enfim, o que seja. E daí no dia do exame, que você vai, né, para se tornar juiz, você passou 1 ano, 2 anos, 3 anos treinando. No dia do exame você olha assim, o tempo tá chovendo, armando uma tempestade, tá frio. Você fala, não, hoje não, né? Hoje eu tô com vontade de assistir um filme. Eu vou assistir, vou ver lá no Netflix, vou ver um filme. Deve ter um filme bom, tem muito filme bom lá hoje. Ou o contrário, né? Ou tá um dia maravilhoso, de sol lindíssimo. Você fala, não, hoje não, hoje eu vou pra praia, é melhor, né? Vou tomar sol ali no quintal. E que sentido tem isso? Então, o esforço correto, mesmo para quem... Bom, primeiro, se você se esforça diligentemente só por dinheiro, lucro, fama, poder, bom, aí realmente você precisa prestar muita atenção, porque essas coisas são coisas que, assim, montanha-russa, né? Criar sofrimento para si mesmo. Claro, existe um nível de subsistência, um nível de segurança emocional, um nível de vida digna, né? E que é preciso batalhar. Eu conheço até o Brasil, né? Enfim, essa questão também. Mas tem até estudos mostrando que a partir de um certo nível de vida digna, dinheiro não traz felicidade. A mesma coisa a gente pode falar para poder, status, fama, glória, né? Agora, mesmo se você busca essa felicidade, essa satisfação na prática meditativa e no estudo, também tem que tomar cuidado para não se tornar como esse praticante, sabe? Que fica horas e horas sentado feito uma pedra, se gabando e se orgulhando muito. Que sementes ele está regando e cultivando dentro dele, entende? Então, nesse sentido, quais são os 4 pontos bem importantes nesse sentido do esforço correto, da diligência correta? 4 aspectos que você pode olhar para tudo na sua vida. E
E eles vão ser transversais a tudo que a gente estudou antes, a compreensão, a fala, a ação, aos pensamentos, né? Seriam 4 aspectos. Parece muito simplório, né? Mas, na verdade, quanto mais simples, mais profundo nesse caso aqui. Um aspecto é, através de você reconhecer na sua vida quais ações, quais pensamentos, quais falas, o que você está fazendo que rega as sementes do não saudável em você, à sua volta. Quais comportamentos, quais falas, quais ações não saudáveis têm resultados não saudáveis? E aí vem o esforço, a diligência. Qual que é a diligência? Não é só se sentar lá 10 minutos, 1 hora em prática, em meditação, tá. Eu só vou fazer coisa boa, só vou fazer coisa boa, só vou fazer coisa boa. No budismo poderia ser, por exemplo, um Mani Padme Hum, que é compaixão, né? Um Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Maravilha, é ótimo. Você está transformando-se internamente. É uma técnica muito eficaz. Mas de nada adianta isso se depois você sai na sua vida e esquece, né? Assim, continua no mesmo padrão de sempre. Então, o esforço, a diligência, é de, ao reconhecer esses padrões, essas práticas, essas ações e falas não saudáveis, fazer o esforço para parar. Para na vida parar com elas. Realmente, se conscientizando, se esforçar e prestar atenção e treinar e na hora que perceber, parar. Não interessa se você tem razão, se você está certo, se você está errado, isso é irrelevante. Para. E ao fazer isso, ao treinar dessa forma, uma continuidade de atenção e consciência à sua fala, ao seu pensamento, não é só na hora que você se senta para praticar, eu quero deixar isso muito claro. Você, quando se senta para praticar, você está treinando, é igual o cara que está estudando para a prova lá, para se tornar juiz, a pessoa que fez direito. Você está sentado, praticando, você está treinando isso, você está treinando essa continuidade de atenção, para reconhecer todos esses padrões, com tranquilidade, centramento, equilíbrio. Mas isso é para que em todo o resto das 24 horas do seu dia, você possa aplicar isso. Sabe? Você possa, na hora que está tendo aquela discussão e que você percebeu que caiu num padrão seu de repente, de agressividade ou de... Porque a agressividade não é só bater, né? Às vezes a fala é agressiva, às vezes o pensamento é agressivo. Na hora que você reconheceu isso, não interessa mais se você tem razão ou não. Apenas para. E não pare de regar essas sementes. Ao fazer isso, você também pode ir reconhecendo tudo que você pode fazer para evitar que as sementes de comportamentos não saudáveis no futuro eclodam. Esse é o segundo esforço. É a diligência e o esforço de estar consciente para que o não saudável que pode vir a se manifestar no futuro não tenha espaço para se manifestar. O terceiro esforço, a terceira diligência, a terceira determinação, é a determinação de, novamente, praticando atenção plena, mindfulness e outras técnicas meditativas, a cada momento, né, a partir do treino, na sua vida, em todas as horas da sua vida, a cada momento você reconhecer quais são as sementes saudáveis também que estão acontecendo. Que tipo de fala sua produziu resultados saudáveis? Que tipo de ação produziu resultados saudáveis? Que tipo de pensamento produziu em você, no seu emocional, ou se manifestou em ação depois, e produziu resultados saudáveis? Manter uma consciência disso e fazer o esforço, e daí de novo porque vem o esforço correto, o esforço, a diligência, a determinação, a disciplina de fazer tudo o que você puder para manter comportamento, fala, ação e pensamento que gera resultados saudáveis. Veja bem, não é manter
as circunstâncias congeladas do jeito que você gosta e quer. Tá? Isso vai produzir resultado não saudável, certamente, porque o mundo é impermanente, a todo momento está se modificando. Não está no seu controle. É uma postura de fala, é uma postura de ação, uma postura de pensamento, é uma tendência que tem muito mais chances de produzir resultados saudáveis a cada momento, conforme as circunstâncias mudam. Entende? Por isso está muito mais ligado com a motivação, como eu falei no começo. Está muito ligado com a motivação, com a sua intenção original, com a sua pureza de motivação, a cada momento na vida. Né? Então, são 4 esforços, tá? O primeiro, reconhecer o não saudável, todas as sementes, e fazer o esforço para que pare. Assim, fazendo todo o possível para que o não saudável que ainda não se manifestou, realmente não venha a se manifestar. Reconhecer todo o saudável, pensamentos, ações, fala, na sua vida, e fazer o esforço para que manter esse tipo de comportamento saudável. E a partir disso, assim, criar hoje e a cada momento, através desse reconhecimento e manutenção do saudável, criar condições para que o saudável, que ainda não se manifestou na sua vida, possa vir a se manifestar. Você compreende? Então, o esforço, nesse caso, é bom que fique muito claro isso. O esforço, nesse caso, não diz respeito a controle, não diz respeito à manutenção da ordem das coisas do jeito que eu quero, ou a mandar embora o que eu não quero. Esse esforço, essa determinação, diz respeito a uma constante consciência, momento a momento, de corpo, fala, mente, pensamentos, e de como eles podem estar cultivando situações e circunstâncias mais saudáveis para si e para os outros, ou menos saudáveis. E aplicar isso na vida, fazendo com que cada momento da vida possa ser mais saudável, né? Basicamente, esse é o principal do esforço correto, né? E aí, nesse sentido, eu quero ler mais um trechinho aqui do livro para vocês, que eu gosto muito também, porque, assim, como que a gente compreende isso, né? Parece meio paradoxal, às vezes, né? Então eu tenho que fazer um esforço, uma diligência, uma determinação para manter o saudável na minha vida, para que o saudável possa se manifestar, né? E para parar o não saudável. Só que a prática o tempo todo é deixar ir, estar com qualquer coisa que surja. Parece muito paradoxal, né? Parece até uma contradição. E aí eu vou ler esse trechinho aqui, que ele fala, para mim, pelo menos, ele pega muito nesse ponto, e depois dá algum comentário ainda do que eu sinto a partir disso, tá? Se vocês puderem, gostarem de ouvir. Ele coloca aqui, né? Histórias budistas, né? Porque o Thich Nhat Hanh, então, não entendam como fé, entendam como metáforas ilustrativas. O Buda perguntou ao monge Sona: é verdade que antes de se tornar monge você foi músico? E Sona respondeu que sim. O Buda então perguntou: o que acontece quando as cordas do instrumento estão frouxas? Quando tocamos a corda, não sai som algum, respondeu Sona. E o que acontece quando a corda está esticada em demasia? Ela arrebenta. Aí o Buda fala: a prática do caminho é a mesma coisa. Cuide de sua saúde. Tenha alegria. Não se force a fazer nada de que não seja capaz.
E aí o Thich Nhat Hanh continua. Precisamos ter consciência de nossos limites psicológicos e físicos. Não devemos nos forçar a práticas de ascetismo, né, de agora então eu vou conseguir fazer tudo o que eu quero na minha vida e que eu acho que é mais saudável de um momento para o outro. Mágica. Eu leio desse jeito. Assim, né? Nem tampouco devemos nos perder nos prazeres dos sentidos. Não, eu não consigo mesmo fazer melhor na minha vida é complicada, ainda mais com esse coronavírus, emprego, trabalho. Não, tô nem aí. Então eu vou só ficar aqui curtindo, tomando uma e pronto. O esforço correto, é o nosso tema, está no caminho do meio, entre os dois extremos de austeridade e da indulgência sensual. Aqui, para mim, ele vai no ponto de como resolver esse paradoxo, essa aparente contradição. Tá? Então, eu reconheço que tem algo saudável na minha vida. Tá? Alguma ação, alguma fala, algum pensamento que produz o saudável. Ótimo. Eu mantenho ela. Só que aí há um resultado ruim na minha vida. Acontece uma circunstância e que eu não estou no saudável, eu estou num espaço bem, bem ruim. Daí eu me rebelo, fico bravo, fico irado e falo, não, isso daí só me trouxe resultado ruim, eu quero isso longe. E daí eu brigo, e daí eu começo a agredir, e daí eu começo a fazer o caos para me livrar da situação não saudável. Que sementes eu estou regando? Entende? Agora, se quando eu continuo com as minhas ações, pensamentos e falas saudáveis, e aí acontece uma circunstância não saudável na vida, só que eu estou praticando uma continuidade de consciência e de atenção, talvez aí eu consiga, através dessa continuidade de consciência e de atenção, reconhecendo cada fator que acontece, talvez eu consiga perceber, a situação não está muito boa. Mas, se eu não estivesse praticando, reconhecendo o saudável e tentando atuar, fazendo o meu melhor para atuar, com fala, com pensamento, com emocional, com ações, em busca do saudável, que eu já reconheci que produzem bons resultados, talvez a situação estivesse ainda pior. Ou talvez eu possa simplesmente reconhecer, a situação não está saudável, mas foram circunstâncias que não estavam no meu controle. Externas. Então, o que eu posso adicionar a essa situação não saudável? Entende? Sempre dá para você manter um caminho do meio, fazer uma reflexão e achar quais os caminhos mais saudáveis. Cláudia pergunta como conseguir esse equilíbrio, né, Cláudia? Eu espero que nessa última abordagem eu tenha respondido um pouquinho. Primeiro, eu acho que não tem uma receita. Tá? Se eu fosse te passar uma receita aqui, eu estaria te enganando. Né? Não tem essa receita. Tem os caminhos que a gente vai encontrando, cada um de nós, para nós mesmos, a partir dessa busca e dessa continuidade de consciência e atenção. Por isso que para mim mindfulness é tão fundamental, assim. Porque para mim ele é a base de tudo, né? Se eu consigo, através de mindfulness, desenvolver e aprimorar cada vez mais essa continuidade de atenção, consciência a tudo que está acontecendo internamente, emoções, pensamentos, sentimentos, sensações corporais, e externamente, minhas relações com as pessoas e lugares onde eu circulo e o mundo, né? Então eu tenho muito mais possibilidade de clareza para determinar o que eu preciso para conseguir meu equilíbrio. Primeiro que a própria prática do mindfulness já ajuda a trazer um tanto desse equilíbrio, né? Mas para além disso,
além da prática do mindfulness, tem justamente essa questão de, através do mindfulness, eu reconheço pontos de desafio para mim. E aí eu posso ver, puxa, sei lá, para mim o desafio grande é a comunicação, a fala. Minha fala é muito agressiva. Tá, eu posso fazer um curso de comunicação não violenta e tentar aplicar isso. Ou ir atrás das teorias do diálogo do David Bohm com o Krishnamurti. David Bohm desenvolveu, também são interessantes. Ou tem o trabalho de um pessoal de Harvard, que escreveu um livro chamado Conversas Difíceis, também é muito legal. Não, a minha questão é com compaixão. Putz, eu tenho uma grande dificuldade de trabalhar compaixão. Ótimo. No budismo mesmo, tem várias técnicas interessantes para desenvolver compaixão, com mantra ou sem mantra, práticas diferentes, práticas meditativas, e devem existir outras. Então, a minha dificuldade é em compreender diversidade. Eu costumo ter ideia fixa e achar que só eu estou certo e que todos os que são diferentes de mim estão errados. Legal. Poxa, o Edgar Morin, filósofo francês, educador, desenvolveu todo o trabalho dele com base no paradigma da complexidade, da diversidade, em oposição à linearidade. Pô, deixa eu estudar um pouco esse cara e ver o que ele desenvolveu. Você entende? Cada um de nós, através do mindfulness e das práticas meditativas, eu acho que são base, principalmente mindfulness, pode ir reconhecendo os pontos em que cada um de nós pode explorar. Às vezes é um psicólogo, às vezes é um X, né? Aí cada um de nós vai achar. Exatamente, Cris. Mudar o ponto de vista do outro não é possível. A gente só muda o nosso. Deixa eu ver, a Cris está colocando uma outra dúvida aqui. Quando você se vê entre um conflito entre duas pessoas, das quais você gosta, e uma delas, mesmo tendo toda essa sabedoria, não consegue praticar, o que fazer ou não fazer nada? Então, Cris, assim, com muita sinceridade, né? Do meu ponto de vista, você não muda o outro. Não muda. Primeiro, o outro precisa estar aberto a querer dialogar e querer ouvir. Se o outro não está aberto, se essas duas pessoas não estão abertas a dialogar e a ouvir, então talvez não haja muito o que você possa fazer, a não ser através da sua própria presença, da sua própria fala, da sua própria ação, ser um exemplo para eles. Pode ser que eles peguem, que eles vejam em você e te perguntem. Se eles te perguntarem, aí talvez a curiosidade e uma abertura foi despertada. E nesse caso, talvez o mais interessante seja trabalhar a questão do conflito, né? Não a razão do conflito. A gente um dia precisa aprender que conflito não é ruim. Conflito é divergência de ideias e de visões. Ele serve para a gente crescer, para a gente aprender mais e compreender mais a realidade, né? Então, se a gente aprender a lidar com conflito, já é um grande passo, já é um grande caminho. Muitos de nós não sabemos lidar com conflito. Transformamos em uma questão emocional e pessoal. Se a gente souber lidar com conflito, eu não preciso nem concordar com você. E assim, ainda assim posso ser seu amigo, porque você me ajudou a compreender ainda mais a situação. A compreender que outras verdades existem, como a que está viva dentro de você. Então, me ampliou, sabe? Mesmo que eu não concorde, que eu continue com a minha. Não sei se te ajuda, Cris. Espero que ajude um pouco. Poxa, não, essa pergunta, o que vale na vida, Cris, já é uma pergunta que eu não, eu não vou me arriscar a responder por todos, não. Posso falar para mim, pessoalmente. Para mim, pessoalmente, o que vale na vida hoje é aprender, que eu sempre gostei disso, e compartilhar. Então, fazer o bem, ter um impacto positivo nos outros e aprender. Essas, para mim, são as duas coisas mais importantes hoje. Claro que isso envolve conexões, envolve estar o tempo todo em conexões com pessoas.
São valores fundamentais para mim hoje. Agora eu vou pedir uma paradinha assim para a gente poder praticar um pouquinho, pessoal. Eu vou trazer para vocês uma técnica, a gente vai praticar por 10, 12 minutinhos no máximo, tá? Uma prática que eu gosto bastante, vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque geralmente eu conduzo aqui espontaneamente, mas essa é uma técnica que ela é muito exata, então eu vou ler dessa vez, tá? Eu vou praticar lendo, tá bem? Então, Cris. A Cris está colocando aqui, uma delas com a qual conversou falou: eu sei, mas vou precisar se for preciso de outras vidas para resolver. Então, o máximo que você pode fazer é continuar sendo um exemplo. Ouvindo, dialogando, inspirando. A pessoa talvez não esteja realmente aberta neste momento, né? E paciência. Meu professor uma vez falou que a maior virtude de um professor é paciência. Enfim, essa técnica é uma técnica que vem da tradição chinesa, tá? E eu trouxe ela porque é isso, porque ela nos ajuda a promover a autocura, promover o saudável em nós e a talvez aumentar a nossa consciência de que mesmo a dor emocional ou física que possa se manifestar em nós, ela se manifesta dentro de todo um oceano de perfeição, que é esse fato de essas trilhões de células de ser humano e de micro-organismos estarem funcionando em harmonia, altamente especializadas em suas funções, criando um ser humano e possibilitando, fazendo a manutenção de um ser humano vivo, consciente de si, e que consegue viver a partir da interação com o ar, com água, com o sol, com alimentos, enfim, né? Esse, vamos dizer, universo em harmonia funcionando, que permite seres estarem vivos e conscientes de si. Tudo que está se manifestando aqui está se manifestando dentro desse escopo, né? E ele se chama sorriso interior. Para praticar, eu peço que você se sente na cadeira, se você estiver sentado, chegando um pouquinho à frente, se apoiando na ponta da cadeira, com os pés bem firmes no chão. Ou se estiver numa almofada, formando uma base estável com os pés e as pernas. Suas costas permanecem eretas e relaxadas. O que você consegue imaginando que há um fio que vai do topo da sua cabeça em direção ao céu, sustentando-o. Feche os olhos e toque a ponta de sua língua no céu da boca, suavemente. Una suas mãos gentilmente em seu colo. Agora, você pode escolher uma lembrança que seja confortável rememorar, de uma ocasião em que você se sentiu amoroso e prestativo, ou quando vivenciou um momento de grande contentamento. Imaginando que você está vivendo novamente essa ocasião, sinta o sorriso suave que essa lembrança lhe traz. Permitindo que a sua testa relaxe, traga a energia sorridente para a região entre os seus olhos. Experienciando isso como uma fonte infinita de energia cuidadora fluindo para esse local. E de lá, preenchendo o seu corpo como um sorriso.
Deixa a energia sorridente fluir pelo rosto e relaxá-lo. Sorrindo pelo pescoço e pela garganta, pelas glândulas tireoide e paratireoide, que controlam o metabolismo e mantêm o tecido ósseo equilibrado. Sorrindo pela glândula timo, na região superior do peito, que coordena o sistema imunológico. De lá, permitindo que o sorriso alcance o coração, deixando-o relaxar e desabrochar em uma luz vermelha radiante. E transformando aflição e irritação em alegria e amor. Faça o sorriso fluir para cada um dos lados, em direção aos pulmões, enchendo-os de luz branca, transformando tristeza e pesar na habilidade para discriminar o que é certo para você. E realçando a capacidade dos pulmões de trazer a energia do ar. Do lado direito, o sorriso flui para o fígado, preenchendo-o com a luz verde das folhas, realçando as suas centenas de funções de limpeza e de organização, e transformando ressentimento e raiva em bondade assertiva para você e para os outros. Do lado esquerdo, o sorriso flui para o pâncreas, que auxilia na digestão e na regulagem de açúcar no sangue. Mais à esquerda está o baço, que forma e armazena células sanguíneas, onde rigidez e pensamentos fixos são transformados em abertura, preenchendo o pâncreas e o baço com luz amarela. Agora, o sorriso flui de cada um dos lados para as costas, na altura da cintura, preenchendo os rins, que filtram o sangue, e as glândulas adrenais acima deles, que dão ao corpo a explosão de energia da adrenalina. Enquanto essas glândulas relaxam, preencha os rins com a luz azul escura, sentindo o medo se transformar em gentileza. Finalmente, a energia sorridente flui para a bexiga
e para os órgãos sexuais, inclusive as glândulas que equilibram os ciclos da vida, os ovários ou os testículos. O sorriso flui para a região localizada pouco abaixo do umbigo e cerca de 2 centímetros para dentro do corpo, chamada centro de transformação. Sentindo a energia espiralar-se nesse centro e armazenar-se aí para o restante do dia. Enquanto o sorriso flui pelo seu corpo, cada órgão sorri em resposta. Enquanto você continua trazendo o sorriso para o seu corpo, proveniente de uma fonte infinita de amor e cura, imagine que ele flui para o ar à sua volta e para a sala toda. O sorriso, sempre infinito, flui para além da sala, para a região toda, para o país inteiro, por oceanos e continentes, até que o planeta inteiro fique pleno de sorriso. E enquanto ele continua a se expandir, você pode novamente verificar o seu corpo na sala, percebendo se existe alguma região onde ainda persiste um excesso de energia. Talvez uma área onde haja tensão, indicando que a energia ainda não flui facilmente. E levando essa energia de volta ao centro de transformação, abaixo do umbigo, dentro do corpo, sentindo-a espiralar-se e armazenar-se aí para o restante do dia. Com gentileza, vocês podem ir movendo o corpo conforme necessitarem, talvez espreguiçando, alongando, abrindo os olhos. Essa é a ideia, pessoal. Através do mindfulness, com base no mindfulness, fazer algo bom para você mesmo. Essa técnica é um exemplo disso, assim como várias outras. E é isso, assim, né? Trazer essa ideia de que, sabe, você pode pegar uma técnica como essa ou qualquer uma outra e neste exato momento praticar e fazer e mudar o seu estado corpo-mente, sabe? Essa ideia de que às vezes a gente passa a vida inteira, ou boa parte da vida, buscando, explorando, tentando esperar, né? Esperando chegar uma hora melhor, um dia melhor. Ah, quando isso acontecer, aí eu vou ficar bem. Quando aquilo acontecer, eu vou ficar bem, né? Mas, na verdade, a única chance que a gente tem de ser feliz, de encontrar algum contentamento, alguma possibilidade de bem-estar, é nesse momento.
A vida não acontece no futuro nem no passado, né? O passado já foi, você pode melhorar a forma como hoje você se relaciona com ele. E o futuro depende um pouco do que você está fazendo neste momento, e um outro tanto de coisas que não estão no seu controle, né? Então a única chance de ser feliz, de encontrar contentamento e propósito e bem-estar é neste exato momento, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, pessoal. A gente está compartilhando toda segunda, então, esses encontros, esses temas e práticas. Todas elas são gravadas, elas ficam numa área de membros, numa área de assinantes, gravada. Tá? De terça e quinta tem a prática de yoga às 7 da manhã. Na quinta noite tem grupo de estudo do Paz é Cada Passo, desse livro aqui, que eu conduzo. Nas terças de manhã tem grupo de estudo do Satipatthana, um livro sobre mindfulness que eu conduzo também. Toda quarta e sábado a gente se encontra, a gente se une em pensamento, em boas vibrações, né? Tinha que ser todos os dias, né, Tiago? Então, Tiago, pessoal, olha, assim, tudo isso, todos esses encontros, todos os encontros dos 2 grupos de estudo, estão todos gravados, ficando todos gravados nessa área de membros, nessa área de assinantes. Assim como as aulas de yoga terça e quinta. Se vocês, dá uma conferida lá, dá uma olhada. Vocês têm, qualquer um que entrar nessa área de assinantes, é nesse site aqui, no musing.com.br, você tem 7 dias para experimentar, gratuitamente, tá? E lá está tudo disponível, dá para você ver e rever e praticar todo dia. Daí dá para ser todo dia, Thiago. Tá tudo lá, porque envolve uma equipe grande, né? Tem editor, tem um monte de pessoas, né, atuando para que isso possa funcionar. E aí precisa de uma sustentação financeira também, né? E é com essas assinaturas que a gente vai tentando chegar nessa sustentação financeira. E vale a pena, cara, vale a pena porque é isso, porque é nesse momento, é aqui, é agora, a hora de ser feliz é já, não tem outras horas, né? Eu, todo dia, estou praticando, é isso, segunda eu estou aqui, terça eu estou com grupo de estudo, quinta eu estou com grupo de estudo, quarta-feira eu pratico também minha prática pessoal todos os dias, sábado eu participo de live de amigos, às vezes também, tenho a minha prática pessoal. Então, gente, se vocês, dá uma olhada lá, entra lá, confere, navega por 7 dias e vê o que vocês acham. R$ 57 por mês, algo muito em conta, assim. Eu pedia, quando eu fazia meus grupos de estudo, eu pedia a contribuição de R$ 60 por mês para o pessoal, só por um grupo de estudo, né? Então, se vocês puderem entrar lá, dá uma olhada, pessoal. E toda segunda, próxima segunda aqui, a gente vai ter uma convidada, uma entrevista. A gente vai falar sobre Mindful Eating, sobre alimentação consciente, como aplicar tudo isso, essa busca do saudável, na parte de Mindfulness e alimentação, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar para buscar o saudável na nossa vida. O esforço correto, a diligência correta, tá bem? Boa semana para todos vocês, fiquem em paz e vamos nos falando aí. Um abração, obrigado, viu, gente? Ah, que bom, Genova, gostou? O Cris também eu vi que falou que sempre gosta dessa prática, né? Luzineide, Manuela, obrigado. Cíntia, Valéria. Para mim é um prazer. Paz para todo mundo aí e muita gratidão. Uma boa semana para vocês, viu? Que bom que você gostou, Janice. Eu adoro essa prática também. O sorriso muda tudo, né? Tchau, Marta. Gratidão. Obrigado. Então é isso, pessoal. Boa semana. Fiquem bem. Fiquem em paz.